Você sabia que é possível armazenar feijão cozido fora da geladeira por mais de 5 anos? Então, eu fiz esse vídeo para ensinar você como fazer essa técnica perfeita de economia para dias difíceis. Olá, eu sou a chefe Michele Santos e esse é o meu livro de receitas. Antes de começar, eu quero deixar bem claro que essa técnica não é uma invenção minha. É um estudo científico de pesquisas que começou lá em 1800. Essa técnica foi desenvolvida pelo confeiteiro francês Nicolas Appert, que após 14 anos de pesquisas, estudos, testes e experiências, conseguiu desenvolver um método de conservação de alimentos em vidros fechados. E hoje eu vou ensinar você a fazer essa técnica aí na sua casa com o que você tem. Eu gravei esse vídeo durante a pandemia e estou trazendo ele novamente aqui no canal, pois eu vou recomeçar essa série de armazenamento de alimentos em vidros, pois tem muita gente me pedindo outras receitas e eu fiz vários estudos, várias receitas e vou trazer aqui para vocês todas elas passo a passo. Então eu estou repostando esse vídeo porque ele é muito importante. Nele tem noções básicas sobre o armazenamento, sobre o preparo dos vidros e muitas outras coisas que você precisa saber para poder ter total segurança ao armazenar os seus alimentos. Então presta muita atenção nesse vídeo porque é o recomeço de uma série fantástica de técnicas para você armazenar os alimentos aí na sua casa. Então, com essa técnica, você consegue ter o armazenamento de feijão e outros grãos durante um longo período de tempo, podendo comprar apenas quando o preço do quilo do feijão estiver mais em conta. Então, antes de começar, já deixa o seu like no vídeo e compartilha nos grupos de WhatsApp, Facebook, grupos de família e onde você puder, para que mais pessoas conheçam essa técnica e possam tirar proveito dela. Claro, se ainda não está inscrito, se inscreve agora no canal e marca o sininho para receber todas as notificações, pois eu trago um conteúdo excelente aqui para vocês e eu não quero que você perca nadinha. Eu não sei se você já reparou, mas a validade do feijão é de apenas 5 meses. Então não tem como comprar uma grande quantidade quando o preço está bom e guardar por muito tempo, pois ele vai passar da validade e o grão vai começar a desenvolver substâncias, fungos, bactérias que não fazem bem à nossa saúde. Então os grãos não devem ser conservados por um longo período. Antes que alguém fale, eu sei que tem técnicas por aí de conservação na garrafa, com alho, com outras coisas, mas não é tão seguro assim quanto essa conservação do feijão já cozido. Então é por isso que eu estou ensinando agora essa técnica para vocês. Porque quando começou a pandemia, muitas pessoas entraram em desespero, ficaram com medo da falta de alimentos e nós realmente não sabíamos o que iria acontecer. Como teve antes as greves dos caminhoneiros e outras situações onde a escassez dos alimentos afetava gravemente algumas pessoas que acabavam ficando sem ter como comprar ou pagando preços muito caros pelo alimento do dia a dia. E o início da pandemia me fez começar a pensar em alternativas para suprir essa possível falta de alimentos. Eu fui escoteira quando criança, já fiz curso de sobrevivência, prestei atenção nas aulas de física, química e de história do colégio e juntando todas essas informações, eu fui atrás dessa técnica de armazenamento que dava super certo lá em 1800, quando não tínhamos a tecnologia que temos hoje, e procurei uma maneira de fazer ela em casa, de uma forma que todos pudessem fazer e ter benefícios dessa técnica. Então, vamos ao passo a passo. Mas é muito importante que você não pule nada desse vídeo. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, porém tem coisas que precisam ser faladas e explicações que você precisa saber para poder fazer da maneira correta e não colocar em risco a sua saúde e a das pessoas que vão consumir este alimento.
Primeiramente, nós vamos selecionar e escolher o feijão, como você faz todos os dias. Seleciona, vê se não tem nenhuma pedrinha, nenhum grão defeituoso. Depois, vamos colocar no vidro, deixando uma altura de 3 dedos assim. Isso é só para medir o feijão de uma maneira bem rápida, pois se eu colocar em gramas, tenho certeza que alguém vai vir aqui nos comentários dizer que não tem balança. Então, com um vidro de feijão, com essa quantidade, deixando 3 dedos até acabar o vidro, você consegue fazer 2 vidros de conserva. Então, é super fácil de medir. Coloca o feijão até 2/3 do vidro e vira em uma bacia. Agora, nós vamos lavar este feijão e colocar ele de molho. É importante deixar o feijão de molho e utilizar a água filtrada para colocar o feijão de molho. Por que não pode ser a água da torneira normal? Porque a água da torneira, ela contém muito cloro e nós não sabemos se ela realmente está bem tratada. Então, para nossa segurança e para evitar que o nosso organismo absorva alguma substância prejudicial, utilize sempre a água filtrada ou a água mineral se você não tiver um filtro. Nós vamos deixar o feijão de molho de 12 a 18 horas para eliminar o ácido fítico, também chamado de fifato, que é uma substância que impede a absorção dos nutrientes pelo nosso organismo e que é o que nos causa os gases, que muitas pessoas reclamam ao comer feijão, sentem muitos gases. Pois é justamente a presença desse ácido que provoca essa sensação de mal-estar, além de impedir que o nosso organismo absorva os nutrientes do alimento. Mas não se preocupe, nós conseguimos tirar quase totalmente esse ácido dos alimentos, deixando eles de molho de 12 a 18 horas. Esse tempo vai variar de acordo com a qualidade do feijão e se o grão é mais novo ou mais velho. Então, para ter certeza que o grão que você está utilizando é bem novo, tenha cuidado com 2 detalhes importantes. Primeiro, veja a validade e procure comprar os pacotes sempre o mais novinho possível. Esse que eu estou utilizando, ele foi embalado em 31 de maio e eu estou utilizando hoje em 5 de junho para fazer o vídeo, ou seja, não passou nem uma semana, mas não tem como ter certeza de que realmente foi empacotado bem novinho. Então, para ter essa certeza, pega o grãozinho de feijão e tenta cravar a unha nele. Se cravar com facilidade e o grão estiver macio, mesmo estando cru, é um feijão novo. Ele também precisa estar mais claro, pois à medida que o feijão vai envelhecendo, ele vai escurecendo os grãos. Então, depois de selecionar o nosso feijão, vamos colocar ele de molho na água filtrada ou mineral de 12 a 18 horas. Agora, deixa eu explicar um pouquinho mais do funcionamento desse processo. O confeiteiro Nicolas Appert, durante alguns anos, já estava pesquisando um método de conservação dos alimentos. Porém, foi durante as guerras napoleônicas que o governo de Napoleão Bonaparte ofereceu um prêmio de 12.000 francos a quem descobrisse um método de conservar os alimentos, pois seus soldados estavam enfraquecidos durante as guerrilhas, durante longo período de viagem e batalhas enormes estavam deixando a saúde do exército debilitada. E Napoleão queria um exército forte para garantir a vitória nas guerras napoleônicas. Então ofereceu esse prêmio para quem conseguisse uma maneira deles transportarem alimentos saudáveis em segurança para o exército. E foi aí que entrou Nicolas Appert, que em 1810 recebeu de Napoleão o prêmio pela sua invenção, onde ele armazenava alimentos em garrafas de vidro, fechava com rolhas e levava a altas temperaturas através de um banho-maria, que fazia com que o alimento se mantivesse conservado durante um longo período dentro dessas garrafas, totalmente lacradas com rolha e com cera quente. Essa técnica foi utilizada por Napoleão em 1815, na Batalha de Waterloo. E na década de 1820, boa parte da população da América já estava utilizando essa técnica para a conservação de seus alimentos. Então, foi um benefício para toda a humanidade. Tempos depois, Appert escreveu um livro ensinando a sua técnica e registrando todas as pesquisas que ele fez até chegar ao resultado final de conservação de alimentos. Appert foi também o responsável por construir o autoclave de 300 litros, que hoje em dia corresponde às nossas panelas de pressão. Então,
Tudo está interligado. Devido às pesquisas e invenção dele, hoje temos panela de pressão e podemos realizar em casa essa técnica maravilhosa de conservação dos alimentos. Mas para que tudo dê certo, alguns cuidados são muito importantes, e um deles é com a higiene e esterilização dos vidros que nós vamos utilizar. Para lavar os vidros é muito importante utilizar uma esponja nova, porque você sabe que as esponjas que nós utilizamos para lavar a louça e deixamos na pia adquirem bactérias, fungos e outras substâncias que prejudicam a nossa saúde e podem causar contaminações sérias. Então, pega uma esponja novinha, dessas bem comuns, essa aqui custa 40 centavos, para não dar dó no coração de jogar fora depois de utilizar. Eu não gosto de deixar esponja parada, a minha saúde vale muito mais do que 40 centavos. Então, esse processo você vai fazer na pia, mas como eu não consigo filmar na pia, vou improvisar aqui na bancada. Com uma esponja molhada, você vai colocar detergente e lavar muito bem o vidro por dentro e por fora. Eu gosto de utilizar uma colher assim para ajudar a limpar o vidro por dentro e gosto de limpar assim manualmente por fora, principalmente no bocal do vidro. É muito importante que esteja tudo muito limpo. Vamos limpar a tampa também da mesma maneira. Quanto ao aproveitamento, que eu sei que vão me perguntar, você pode sim aproveitar vidro de palmito, pepino, azeitona, o que for, mas a tampa é bom que seja novinha, pois algumas tampas acabam deformando ao abrirmos os outros vidros. Para garantir que o nosso vidro esteja perfeitamente esterilizado, eu gosto de colocar em uma panela assim com água e ferver por uns 20 minutos, 10 minutos, junto com as tampinhas. Assim vai ficar bem esterilizado, com a certeza de que o nosso vidro está perfeito. No meio do tempo, você pode dar uma viradinha nos vidros. Toda essa higiene é muito importante para evitar o botulismo, entre outras coisas, é claro. Mas o botulismo é uma doença muito rara, bacteriana, porém quando se manifesta, se torna muito grave e pode inclusive levar à morte se não for tratada a tempo. Por isso é muito importante higienizar corretamente os vidros antes de utilizá-los. Passadas as 12 horas, esse meu feijão, como era bem novinho, ficou só 12 horas de molho, a água vai estar assim, com essa espuminha, que são os gases que os grãos liberaram. Agora nós vamos lavar e escorrer bem esse feijão. Eu gosto de passar 2, 3 águas até que a água saia bem clarinha, o que significa que eliminamos tudo. E gosto também de deixar assim escorrendo para garantir que não vai ficar nada dessa água junto nos vidros. Agora é só colocar os grãozinhos nos vidros para começarmos a preparar a nossa conserva. Um detalhe muito importante, nesse momento, se algum grãozinho cair, você não deve reutilizar, pois por mais que a gente limpe, eu limpei a bancada aqui, passei álcool 70%, alguma coisinha pode ter passado. Então, se cair algum grãozinho, é melhor descartar. Vamos colocar os feijões até 2/3 do vidro. Dessa maneira, sobra um espaço para colocarmos a água e ainda vai sobrar um espaço para deixarmos o ar, pois a água não pode ficar até em cima, ela vai ferver e expandir, precisa desse espaço no vidro. Aqui sobraram uns grãozinhos que eu vou utilizar para outra coisa, mas os nossos feijões já estão aqui no vidro. Agora vamos completar com água filtrada ou mineral, até um dedo abaixo, ou seja, essa marquinha onde o vidro faz essa dobrinha. Coloca água mineral até essa altura nos 2 vidros e dá uma giradinha assim para acomodar os grãos. Às vezes fica algum espacinho de ar, então é bom acomodar os grãos dando essa sacudidinha e colocar a água até faltar um dedo para completar o vidro. Não sei se dá para ver bem, mas a água está aqui bem nessa parte da dobrinha do vidro. E agora vamos fechar. Eu gosto de utilizar as tampas ainda mornas, pois assim a borracha interna dilata e nós conseguimos fechar melhor os nossos vidros. Então eu deixo para ferver as tampas uns minutinhos antes de colocar elas nos vidros. Agora vamos colocar os feijões na panela de pressão com um pano novo que não tenha sido usado ainda. É bom ter um paninho novinho para fazer esse processo e depois você pode colocar esse pano para usar normalmente. Eu costumo colocar o pano assim dobrado ao meio no fundo da panela e com as pontinhas que sobram para cima eu vou protegendo e intercalando os vidros.
Nessa minha panela cabem 4 vidros, mas eu só vou fazer 2 porque eu já tenho o meu estoquezinho de feijão ali nos vidros e esse vídeo é só para mostrar para vocês. O primeiro que eu fiz já está com 1 ano e 3 meses, então tem bastante feijão aqui em casa. Nós vamos completar até mais ou menos metade dos vidros. Se a sua panela tem aquela marcaçãozinha de limite máximo de água, você não precisa nem chegar no limite máximo. Basta colocar água até mais ou menos metade dos vidros e já é suficiente. Agora é só fechar a sua panela de pressão. Essa minha é elétrica, então eu ajusto o tempo para 30 minutos. Se a sua panela não for elétrica, você vai marcar 30 minutos a partir do momento em que pega pressão na panela, que começa a girar. Quanto à panela de pressão, tem alguns detalhes importantes. Para esse processo feito com grãos, é importante que a sua panela tenha 100 kPa. O kPa é uma medida da física utilizada para medir pressão, desenvolvida pelo físico Pascal. Mas eu não vou entrar nessa história aqui, porque se eu falar muito de física, o pessoal que está querendo saber a receita vai acabar fugindo do vídeo. O importante é que a sua panela tenha os 100 kPa. Para fazer esse processo com alimentos de baixa acidez, que são os grãos como o feijão, a soja, o peixe, a carne, o frango, porque sim, nós podemos fazer este mesmo processo com carnes de peixe, de frango e carnes de boi normal. É um processo bem semelhante, se você quiser, comenta aqui nos comentários que eu ensino depois aqui no canal. Então, os 100 kPa são importantes para os alimentos de baixa acidez. Você verifica isso olhando na parte de baixo da panela ou no manual de instrução, caso você tenha guardado. Com panelas a partir de 80 kPa, você pode fazer o armazenamento de molhos, legumes, verduras, compotas, doces, outros alimentos. Mas para grãos, carnes e alimentos de baixa acidez, é importante que tenha 100 kPa, pois isso vai fazer com que o seu alimento se conserve por mais tempo, tendo uma validade de 5, 10, até mais anos de validade. Como a gente vê naqueles filmes de apocalipse, aqueles filmes em que caiu um meteoro na Terra, alguma coisa aconteceu e as pessoas acabam se alimentando com produtos enlatados que estão ali há mais de 20 anos. Então, antes de sair fazendo esse processo, verifica quantos kPa tem a sua panela de pressão, para ter certeza que o seu alimento vai estar sendo exposto à quantidade de calor e pressão necessárias para se manter conservados durante um longo período de tempo. E depois, lá no final do vídeo, eu vou ensinar como você vai guardar e armazenar esses vidros para que eles durem 1 ano, 5 anos, 10 anos ou até mais, pois o processo de armazenamento onde você vai guardar os seus vidros também é muito importante, então assiste até o final. Voltando agora à nossa receita, o nosso feijão vai cozinhar na pressão por 30 minutos. Depois desse tempo, você vai desligar o fogo ou a panela elétrica e deixar ali quietinha para a pressão sair naturalmente. Não vai forçar, não vai girar a válvula, não vai fazer nada. Deixa até o dia seguinte. Esse descanso é muito importante, pois os vidros vão terminar de fazer o processo apenas no calor da panela. Passados-se mais de 12 horas, ou seja, eu fiz esse processo ontem de noite e agora são 2 horas da tarde, os meus feijões estão prontos e os vidros ainda estão morninhos. Dá para pegar sem problema nenhum, mas não está frio. Esse é o momento em que nós vamos tirar os vidros e começar o segundo processo de armazenamento. Agora que o feijão já está cozido, nós devemos tirar ele da panela de pressão e deixar quietinho por mais 12 horas. Por que isso? Para que os grãos descansem e se acomodem à temperatura ambiente. Mas se eu quiser comer o feijão agora, posso? Até pode, não vai ter problema nenhum, porque você já vai consumir ele imediatamente. Mas para guardar, é bom deixar ele assim descansando um pouquinho antes de colocar no armário. É muito importante anotar a data, e hoje é 6 de junho de 2021, quando eu estou finalizando. Eu comecei a cozinhar os feijões ontem e estou finalizando o vídeo hoje, no dia 6 de junho. Então anota as datas para você não se perder de quando foi feito o seu feijão.
Esse outro aqui tem mais de 1 ano e 3 meses. Foi a primeira vez que eu fiz essa técnica lá no começo da pandemia. Você pode ver que ele está com a mesma aparência do que eu tirei agora. Ele está um pouco mais escurinho, que pode ser pela qualidade do feijão não ter sido tão novinho na época, ou pode ser a marca, que também pode dar essas variações. Esse aqui, que está com 1 ano e 3 meses, é o último que eu tenho. Eu já comi todos os outros que eu fiz nessa época e estavam deliciosos, mas esse aqui eu vou gravar um vídeo temperando e preparando ele aqui com vocês. Mas Mi, se já faz mais de 1 ano e 3 meses que você cozinha feijão assim no vidro, por que não gravou antes? Simples, gente, eu precisava ter certeza de que o feijão ia continuar gostoso, pois isso é uma técnica de armazenamento de alimentos para guerra e poderia não ter um resultado saboroso depois de tanto tempo, mas tem. O feijão fica muito gostoso, como se tivesse feito ali na hora. E você pode usar essa técnica para diversos motivos, não só para armazenar o alimento, mas pode usar também para facilitar o seu dia a dia, pois quando quiser comer o feijão, basta pegar um vidro desses que já está cozido pronto e em 10 minutinhos, enquanto prepara o arroz, o feijão vai estar novinho e delicioso. Então, é uma técnica que serve para facilitar o nosso dia a dia e também para armazenar alimentos para um caso de necessidade. Agora, deixa eu mostrar para vocês como é que eu guardo os vidros. Eu só tenho aqueles ali que foram os que sobraram de todos que eu já fiz. Esses aqui são de 2020. Esse é de junho de 2020. Esse outro eu acho que é de junho de 2020 também. E o outro é mais novinho, é de agosto de 2020. Mas esses são os últimos de todos os testes que eu fiz durante este ano. Agora, como você vai guardar os seus feijões? Se você já tiver feijões mais antigos, você vai colocar os mais antigos para frente e colocar os mais novos no fundo da prateleira. Assim, você vai consumindo sempre os mais antigos. Esse feijão tem validade de 5 a 10 anos, ele não estraga, mas você tem que ter alguns cuidados. É preciso manter ele longe do sol e verificar de 2 a 3 meses se não mudou a consistência, a coloração do feijão e se não está criando bolinhas de ar entre os grãos, se não está criando alguma coisa diferente que não deveria estar ali. É bom tirar uma foto assim para se certificar de que os grãos não estão sofrendo alteração e de que o seu feijão ou o outro alimento que você tiver armazenado se mantém perfeito e intacto durante este período. Esse aqui, de abril de 2020, eu vou fazer muito em breve aqui no canal, gravando passo a passo do preparo e temperando ele para vocês. Os outros vão continuar armazenados para eu ir utilizando sempre que dá vontade de comer o feijão. Mas Mi, como é que eu faço? Eu vou começar a me enlouquecer e tocar feijão aos montes, ficar só fazendo feijão no vidro? Como é que eu vou consumir eles? Bom, como eu já falei, você pode utilizar eles para ir consumindo no dia a dia e pode também guardar para armazenar. Como é que eu aconselho fazer? Se você quer ter alguns grãos armazenados e outros para consumo, a sua panela provavelmente vai caber no mínimo 4 vidros, como é a minha. Você pode ter até panelas maiores, tem panelas que chegam a caber 16 vidros na panela. Então, como é que eu faço na minha panela que cabe 4 vidros? Eu cozinho os 4 vidros, como um e guardo 3. Quando dá vontade de comer feijão novamente, porque eu não como feijão todos os dias, eu cozinho novamente. Eu como um e guardo mais 3. Aí já são 6 vidros guardados. Se bateu aquela fominha e eu tô com pressa, eu vou lá e pego um desses. Se eu tô com tempo de fazer o feijão, eu faço o processo novamente, como um e guardo mais 3. Assim, eu vou criando um estoque sem ter que tirar um dia para fazer só isso, ter que tirar uma semana para fazer só o estoque de feijão. Vamos colocando eles na nossa rotina do dia a dia. Assim fica perfeito e tudo se encaixa. Agora me conta aqui nos comentários quais outros grãos ou outros alimentos você gostaria de aprender a armazenar assim dessa maneira. Eu sei várias técnicas para vários alimentos e vai ser um prazer compartilhar elas com vocês, mas eu preciso saber quais alimentos vocês querem aprender a armazenar. Então, deixe o seu comentário aqui no vídeo. Espero que essa técnica ajude e que vocês tenham gostado de aprender esta nova maneira de armazenar alimentos fora da geladeira
e sem precisar congelar e ocupar espaço no freezer. Então não sai daí sem deixar o seu like no vídeo e compartilhar com todo mundo que você conhece, pois todo mundo precisa aprender essa técnica. Se ainda não está inscrito, se inscreve no canal e marca o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pois vem muita coisa boa por aí. O vídeo de hoje fica por aqui, beijos da Mi e até um próximo vídeo.